capítulo 11 chama-se Amigos Novos. Então, o Jerônimo e a sua equipe, que era composta por André, Luciane, Padre Hipólito, eles saem de nosso lar em direção à Terra para começar o auxílio aos desencarnados. E a fundação de Fabiano seria o ponto principal, onde os amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais seriam conduzidos até que eles se habituassem lentamente com a ideia do afastamento definitivo. O André questionou se todas as mortes são acompanhadas de missões auxiliadoras, ao que Jerônimo esclareceu que encarnados e desencarnados obedecem à lei, que tudo flui naturalmente, que todos temos auxílio, que os nossos mentores espirituais sempre vão nos auxiliar. Porém, quando um espírito se esforça mais intensamente nas edificações do progresso humano, haverá missões de ordem particular para atender-lhe às necessidades. Que no plano espiritual, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. E nesse instante, o André se lembrou das pessoas boas, dos padres virtuosos que eram perseguidos. Gemir, dá só uma paradinha aí. Escuta só. Você disse aí que a resposta do Jerônimo é que todos têm auxílio para o desencarne e reencarne. É o contrário. É porque a pergunta do André Luiz é o seguinte: meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Essa é a pergunta que o André Luiz faz para Jerônimo. Aí ele responde para ele, e ele diz assim: o amigo com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, esclareceu. Em absoluto, ele fala que, o contrário, eu até discuti isso aqui com a Estela agora, ele fala que ninguém, ele está falando o seguinte: primeiro ele pergunta se todo mundo tem, ele está respondendo que não. Então ele está falando que nem para nascer e nem para morrer. Aí ele explica embaixo, porque o André Luiz questiona a ele, por que aqueles 5 desencarnes estavam tendo uma missão tão grande preparada para fazer o desencarne. Por isso é que ele questiona ele se todo mundo que morre tem esse amparo do mundo espiritual. E aí a resposta dele que é em absoluto, ou seja, não. É só aqueles que realmente fizeram jus a tal. Eu, inclusive, eu acharia até que deveria pegar, o Jamir, esse capítulo aqui todinho, desde meu caro assistente que eu li aqui, até lá embaixo, eu acho que seria bom a gente ler isso aí, porque isso aí é realmente muito interessante. É uma sugestão minha. Tá. Então eu vou ler aqui o capítulo. Intrigado ao verificar tanta cautela, perguntei, o André, perguntou, meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? O amigo sorriu com indulgência na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente e esclareceu. Absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios bioenergéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como exigem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do processo humano, há missões de ordem particular
para atender-lhe às necessidades. Então, foi o que eu entendi. Eu entendi que todos têm auxílio, mas que aqueles que trabalham no bem, que fazem a diferença com o próximo, eles têm é como se fosse um auxílio diferenciado. É isso? Não. Não? Não. Aqueles que fazem jus ao auxílio do mundo espiritual, sim, é a resposta dele. Aqueles que não fazem jus ao auxílio do mundo espiritual, eles estão sujeitos à lei da biogenética, para nascer e para morrer. Então, muitos desencarnes não têm a presença da espiritualidade para fazer o desligamento. E muitas reencarnações não têm a presença da espiritualidade para dar todo aquele acompanhamento que nós lemos no livro anterior, no caso do Júlio, por exemplo, e muitos outros. A resposta dele foi essa. Tá certo? E quando ele fala aí de que em todos os campos da generalidade existem trabalhadores, é claro que existem. Mas os trabalhadores, eles são fiéis àquilo que eles abraçaram. A questão toda, eu estava comentando com a Estela aqui hoje, que nós nos viciamos muito com os conceitos religiosos. Por incrível que pareça, foi o que a irmã Clara falou lá hoje. Eu nem sabia que era a irmã Clara, eu só fiquei sabendo depois. Mas foi interessante o que ela falou, está aqui escrito. Porque, na realidade, nós temos que nos esforçarmos, nós temos que lutar para sermos melhores. Então, seria uma injustiça de Deus oferecer a misericórdia na forma que nós entendemos para alguém que não está fazendo jus a ela. O camarada que veio para a vida, o espírito que veio, reencarnou aqui, e da vida ele só quis os prazeres e nada mais. Ele não quis produzir, ele não quis melhorar, ele não quis crescer, ele não quis nada, ele só viveu dos prazeres que a condição humana oferece. Bom, se esse espírito receber nas mesmas condições que uma pessoa que veio, trabalhou, cuidou de cachorro, que colocou aqueles cachorros lá com todo o amor, cuidou, deu para eles uma dignidade, espera aí. Então, eu desconheço o Deus do amor. Porque se o próprio Jesus diz que ao trabalhador o salário, e como diz o Ezequiel, salário é tudo aquilo que exige esforço de nossa parte, não importa o que estamos fazendo. Se há esforço... Gente, dá licença. Desculpa te interromper. Boa noite a todos. Boa noite. Mas esse capítulo, eu entendi que todos temos auxílio, mas aqueles que se esforçam mais têm auxílio maior, tanto de amigos quanto de mentores. Então, lê de novo. Todos temos auxílio, dentro do nível evolutivo que a pessoa está. Lê de novo. Seria bom ler de novo, você sabe por quê? Deixa eu falar um negócio com vocês. Nós precisamos de sair desse mundinho humano nosso para entender que nós estamos na Terra de passagem. E a gente precisa de entender o seguinte, o que é auxílio? Olha para você ver, o mundo espiritual está descendo à Terra para 5 desencarnes. Tá? Um padre, o irmão Jerônimo, o André Luiz e a Luciana, enfim, vieram para proceder 5 desencarnes. E cada desencarne desse tem uma justificativa por que eles vão realizar esse trabalho. Agora, ele deixa claro, é por isso que eu falo que a gente tem que ter cuidado para ler, porque às vezes a gente lê o capítulo e você lê numa rapidez tão grande que você interpreta que sim, e que na realidade ele está falando que não. Porque a palavra em absoluto, ela é negativo. A Estela, inclusive, ela consultou aqui o nosso pai, né, para nos avisar que em absoluto é extrema negativo. Ou seja, em absoluto, ele está falando que não. Eu vou até ler de novo para vocês aqui. Vou ler bem devagarzinho para a gente interpretar. Às vezes eu posso estar errado, mas olha bem.
Posso só falar uma coisa que eu lembrei? Que corrobora com isso que você está falando. Tem alguns livros que já explicaram, inclusive, que a espiritualidade ela não consegue amparar justamente pela pessoa não ter trabalhado, então eles ficam ali meio que em volta, né, do corpo desencarnado, porque às vezes a pessoa fica até presa ali no corpo por dias para fazer um processo natural de desligamento, e aí a pessoa, às vezes, né, outros espíritos vão ali agonizar ou vampirizar e tudo, justamente porque eles não conseguem auxiliar, eles não conseguem alcançar aquela pessoa para fazer o auxílio de desligar. Então... Perfeitamente. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Só um minutinho aqui, tem um pedaço aqui, por que eu entendi isso? Porque ele fala que, olha, nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhe as necessidades. Então, quer dizer, eu entendi que existem uma equipe que vai assim, para o geral, para as pessoas que viveram geral, porque eu não acredito que ninguém fique sem amparo. Tem esse amparo diferenciado para aqueles que trabalharam assiduamente no bem. Sim. Mas mesmo a pessoa que viveu igual, né, sem preocupação, mesmo essa pessoa tem um amparo. Bom, esse é o seu entendimento. É isso? Mas esse não é o entendimento da espiritualidade superior, é o entendimento da Estela, tá certo? Agora, então, vamos lá. Olha bem, nos capítulos anteriores, eles descem às zonas purgatoriais para resgatar o padre que estava lá há 40 anos. Agora eu te pergunto, Zenóbia era diretora de uma casa transitória. A mãe do padre estava numa zona extremamente superior, ao ponto dela chegar nas zonas purgatoriais e elas não ser vista, ela só foi vista depois. Quando ela começa a fazer a prece, que ela foi vista. Ele ficou lá 40 anos. A Zenóbia, por amor que ela tinha a ele, conseguiu colocar um espírito ali do lado dele para proteger o corpo perispiritual dele. Mas ele não saiu de lá, não. Ele ficou lá 42 anos, está escrito aqui no livro. Então, peraí, que tipo de auxílio que foi dado? Se ela era uma diretora e ela, numa visão nossa humana, ela podia agir, então ela podia ter tirado o padre lá das zonas purgatoriais, ela não conseguiu tirar. Mas ele não ficou sem amparo. Não, mas porque ela deixou um espírito lá velando por ele. Jamil, voltando de novo ao capítulo anterior, olha que interessante. Todos aqueles espíritos, quando Zenóbia estava retornando, todos aqueles espíritos que estavam nas zonas purgatoriais, e que quando Zenóbia e o padre Hipólito começam a falar, os espíritos chegaram, mas eles não conseguiram resgatar nenhum. Mas eles estavam na zona purgatorial. Como que a pessoa vai para a zona purgatorial depois que ele desencarna? Eu acho que está havendo um mal-entendido aí. Quando a pessoa, o espírito dá abertura, ele tem auxílio. Mas se ele der abertura, de qualquer forma, ele terá o auxílio sim, se ele der abertura, se ele se converter. Eu acho que é esse mal-entendido. É outra coisa. Escuta só. Aí é uma ideia católica, apostólica e romana. Se eu arrepender no último momento de minha morte, eu estou salvo. Papo furado. Quem inventou isso mentiu. Porque não existe isso. Eu cometo um crime, eu mato e tiro a vida de alguém, e aí eu arrependi. E está tudo bem. Não, meus amigos. Não funciona desse jeito, não. Infelizmente, não. Mas olha bem, eu acho que seria de bom alvito a gente primeiro entender o início do que ele está falando aqui, porque o fato de ter a generalidade de trabalhadores, é claro que existe, inclusive para os animais, inclusive para a natureza.
Gente, nós estamos estudando isso há tanto tempo, então nós temos que sair dessa nossa condição de visão religiosa, com religiosismo. Olha bem, a pergunta dele, todas as pessoas que desencarnam no mundo físico, todas elas têm o amparo do mundo espiritual? Essa é a pergunta que ele fala. Ele complementa ela, ele não fala só do desencarne, ele fala do reencarne também. Então, vamos lá bem devagarzinho. Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Primeira pergunta. Segunda, cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Segunda pergunta. Resposta dele, em absoluto, ele negou. Ele está falando que não. E ele completa: reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. De modo geral. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico. E ele completa ainda. E aí ele diz para a morte. E os princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital, em todos os setores da manifestação. Aqui é o seguinte, o que é setor de manifestação? Ele está falando no campo geral. A vida física, animal, vegetal, ele está falando no sentido geral, em todos os setores. Né? Agora, olha que interessante. Ele ainda diz aqui que nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, ele não está falando que esses trabalhadores estão aqui para fazer tudo. Isso é uma visão igrejeira. A ideia nossa antes, e de muito espírita, é essa. Se a gente parar para pensar no que Clara falou lá hoje, ela está falando isso para nós. Ela está deixando claro que faz jus o homem de bem. O que é o homem de bem? Ela falou sobre amizade lá hoje, que eu fiquei pensando assim, falei, gente, que interessante, né? A visão dela sobre o amor. Ninguém pode amar ninguém se não houver primeiro o princípio de amizade. O princípio da amizade baseia em quê? Confiança, liberdade, né? Olha que interessante. Então, eu respeito todo mundo, tá certo? Eu acho que cada um tem seu ponto de vista e nós temos que respeitar, mas venhamos que o que está falando aqui por André Luiz, pelo irmão Jerônimo, no livro de André Luiz, ele está negando. Então, quando ele fala de princípios biogenéticos, o que acontece na lei? Olha que interessante. Se a gente lê lá o caso do Júlio, e a presença da espiritualidade para a reencarnação de Júlio, o que aconteceu? O espírito veio, fez a ligação, auxiliou, olha que interessante, deu força, né, energética para que o processo fosse mais tranquilo. Mas para os casos daqueles espíritos que não têm créditos, não geraram créditos no mundo espiritual, a reencarnação e a desencarnação é um processo natural. Eu diria para vocês que, olha que interessante, eu fiz uma pergunta aqui. Como que as pessoas vão parar nas zonas purgatoriais? Para a vibração. Bom, então se é por causa... Estela respondeu aqui que é por causa da vibração, que elas vão para o mundo espiritual. Mas se é por causa da vibração, então, se elas são recolhidas, como nós, a grande maioria de nós espíritas, achamos que funciona assim, então, por que elas vão para o hospital e, de repente, lá elas são absorvidas para as zonas purgatoriais? Olha, nós temos que pensar. Aí é um caso que a gente tem que refletir. Alguma coisa está errada. Olha que, vamos lá no Evangelho? Jesus diz assim, o Espírito sopra onde quer.
Isso é realidade. Agora, quantos livros de André Luiz que nós lemos e que diz que ele conta histórias dos espíritos que estão... que alguém está com o som ligado aí. Então, ele conta a história, por exemplo, de muitas pessoas que desencarnam e que os companheiros que acompanharam ele, espíritos companheiros que acompanharam ele durante a reencarnação dele na Terra, no desencarne dele vão lá para o cemitério esperar todo aquele processo para eles pegar o companheiro e levar ele para a convivência contínua. Olha que interessante. Então, espera aí. Se tem auxílio para todo mundo, então por que essa turma não teve? Por que a espiritualidade permitiu que aqueles espíritos das sombras, aqueles espíritos ainda em ignorância, pudessem ir ali próximo ao caixão e arrancar aquele espírito de lá e levar eles com ele para a zona purgatorial? Porque eles não aceitaram o auxílio. Fração não foi na mesma faixa. Deixa eu te falar uma coisa. Me perdoe, vocês estão falando igual católico. Me perdoe. Porque, escuta só, aí fica parecendo... lá na frente ele vai falar do protecionismo que os religiosos criam em relação a Deus. Não tem nada a ver, viu, Sandra? Não é isso, não. Não é porque ele não aceitou o auxílio, não. Não funciona assim, não. Até porque, olha bem, quantos espíritos nós recebemos em nossas reuniões, espíritos que ficaram nas zonas purgatoriais por 150 anos, escravos que ficaram lá por 100 anos. Agora, eles ficaram lá por quê? Porque eles queriam ficar? Por ignorância. Porque eles não estavam libertos, eles ainda não tinham uma luz acesa. Agora, quando se fala de auxílio a esses espíritos, não é tirar eles da situação em que eles estão. Esse auxílio é outra coisa. Nenhum espírito deixa de receber do mundo invisível o auxílio de que ele precisa para ele se libertar da situação em que ele se colocou. Isso aí é outra coisa. Então, é disso que eu estou falando. Mas nós estamos falando aqui do desencarne e do reencarne. Que o desencarne por isso que eu estou falando que está havendo mal entendido aí. Não, então tudo bem. Às vezes a gente está falando a mesma coisa e está entendendo errado. Não, é porque, na realidade, é o seguinte, o que o livro está falando? A pergunta dele é: todo mundo que desencarna recebe o auxílio, ou seja, qual que é o auxílio aí? Para o desligamento do corpo espiritual no corpo físico, ou seja, para desligar o perispírito do corpo físico. Essa é a pergunta. A resposta dele é não. É só aqueles que realmente têm crédito. Isso é. A Estela não concorda, mas olha bem, gente, é um direito de qualquer um não concordar. Mas é o que... Mas a palavra aí não é crédito. A palavra aí não é crédito. É quando a pessoa acende a luzinha, como disse no capítulo anterior. Acende a luz nela, está arrependida, aí ela tem auxílio. É disso que eu estou falando. Mas crédito... Gente, mas assim, para ter crédito, sabe, a gente tem que se esforçar demais. Uai, Sandra, e no nível que o planeta está, ô Vicente, a gente está em provas e expiações. Uai, minha filha, mas então, a maioria... Você me desculpa, mas você é contratado para trabalhar numa empresa por 6 horas ou 8 horas, você vai ficar ali enrolando 5 horas e vai trabalhar 3. Olha o que acontece. Nós viemos aqui para a Terra é escola. É uma escola abençoada. Uma formação de uma reencarnação não é coisa simples. Agora, nós é que não aproveitamos o nosso tempo. Quantas pessoas alimentam enfermidades aqui na Terra porque se sentem bem em serem enfermos? Agora, é culpa da espiritualidade? Essa pessoa faz jus à misericórdia de Deus para ele sair da condição em que ele colocou, aí Deus é um criminoso. Aí Deus é criminoso, gente. Escuta só. Olha bem, hoje eu escutei da Isabel, ela fez um comentário lá, que se, eu fiz a pergunta para ela, né? Se uma pessoa entrar dentro da casa dela, fizer mal aos filhos dela, naquele exato momento, estrupar o filho dela, que são ainda crianças,
e ela tivesse um jeito de matar aquele bandido, ela mataria ou não? Resposta: mataria. Legítima defesa. Agora, olha que interessante. Quem que cometeu o crime? Foi quem entrou lá, que não foi convidado. Agora, eu te pergunto, ela também cometeu um crime? Cometeu. Cometeu. Mas só que o peso desse crime é diferenciado. É isso que nós precisamos de entender, que a lei divina, ela tem esses altos e baixos que nós precisamos de interpretar. Porque senão, gente, nós vamos cair naquela mesma ideia religiosa, protecionismo. Não existe esse protecionismo que as religiões criaram para nós. Eu digo as religiões ditas cristãs. Elas inventaram um monte de mentira para nós. Nós viemos desses berços e aceitamos isso com toda tranquilidade. Agora, eu peço a todos que leem muito devagar esse capítulo todo. Esse capítulo, ele deixa isso bem claro. Eu estou falando que eu já li muitas vezes. E tentei, para não ter dúvida, isso eu já tinha lido antes. Isso não era dúvida para mim. Eu já até uma vez eu discuti com a Estela por causa disso. Mas hoje eu complementei, li para ela e pedi a ela que lesse. Mas o problema é que nós temos algumas verdades que nós criamos e nós acabamos usando essas verdades para tudo. Aí é interpretação nossa. Se ele está respondendo que não, a gente tem que pensar. Vicente, mas tem uma fala em um dos livros do Chico que eu estava até lendo esse final de semana, que eles falam que, inclusive, esse protecionismo constante, ele não existe, que até o seu espírito protetor, né, que é designado a estar com você, vai te dando sugestão, ele vai te dando caminho e tal. A partir do momento que ele não está tendo resultado algum, que pelo seu livre-arbítrio você está indo por um caminho desviado, ele afasta. A espiritualidade, ele se afasta também. Então, o protecionismo sem técnico, ele não existe. Porque senão nós vamos cair naquela ideia do anjo de guarda. O anjo de guarda é aquele espírito que onde você vai, igual tem na fotografia lá, né? Uma criança andando e o anjo de guarda atrás com as asas abertas, e onde o espírito, onde a pessoa vai estar ele ali protegendo 100%. Gente, isso aí é protecionismo, isso é uma ideia humana, e a gente precisa realmente trabalhar melhor os nossos conceitos. Bom, eu vou falar um negócio com vocês aqui com toda sinceridade. Eu quero estar errado. Mauro está querendo falar, né? Vicente, assim, eu vejo essa discussão, ela vem desde a pergunta que o Saulo fez. Então, a gente está passando mais ou menos no mesmo assunto. Eu entendo que tem uma interseção de ideias e uma interseção também de coisas que está levando, talvez, essa confusão. Acho que a gente tem que separar um pouquinho uma coisa de outra, né? Quando ele busca aqui falar sobre o acompanhamento, né? E realmente um acompanhamento é necessário que a pessoa tenha galardão para tal, né? E que seja necessário, né? Uma coisa é uma pessoa de envergadura vindo com uma missão importante e retornando dessa missão. A outra coisa é um Mauro. Então, é totalmente diferente. Então, aí um vai requerer realmente uma equipe, outro vai ser desnecessária essa equipe, né? Mas aí a gente mostra que temos a condição da lei. Essa lei, ela é interessante, né? Porque as pessoas são atraídas em função da sua condição vibratória. E a Bíblia é clara, né? A semeadura é livre, o plantio é obrigatório. Se você semeou, você vai ter retornos diferenciados.
de acordo com o que você produz, você vai ter o retorno. Outra coisa que eu acho que está confundindo, assim, que ficou no ar na confusão, é o seguinte: então quer dizer que as coisas ficam meio por obra do acaso, não tem ninguém assistindo, o cara fica perdido e volta quando der. Eu entendo que não é assim. Eu acho que tudo está, pelo que a gente estuda, tudo está dentro de uma gestão. Aquele que está perdido, ele é atraído, vai ficar naquele local até ele ter condição de ir para outro. É assim que ele fica lá esquecido ao bel prazer. Ele fica ali enquanto se fizer necessário. No momento que ele teve qualquer mudança, ele já tem condição de mudar, ele terá assistência devida, que seja por uma comissão ou por um único, ou através da própria condição dele, né, que eles colocaram aqui, obedece simplesmente à lei e a princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas. Então, esses princípios biogenéticos, físicos, está tudo dentro da organização geral de Deus. Então, assim, não tem acaso, né? E também não tem o protecionismo. Eu acho que é importante a gente entender que uma equipe dando uma assistência não é o protecionismo. Aquele espírito, ele fez o trabalho necessário para merecer aquela passagem, né? Daquela forma. E, com certeza, tem necessidade de ser assim. Porque uma coisa é pegar um José da Silva. Pegou o Mauro. Não alterar nada. Não, pegou lá aquele grupo, né? Aquele grupo foi lá e pegou um Divaldo, um Chico, outro. Opa, peraí. Então, eles plantaram, fizeram todo um trabalho que dá toda uma condição diferenciada. E há uma necessidade também, tanto para vir quanto para voltar. Olha a missão de um e a missão de outro. Eu não sei se você está lembrado, se você já leu sobre esse assunto, quando Chico Xavier desencarnou e que veio uma equipe para desligá-lo, sabe o que ele falou? Não faça o desligamento, deixe que eu mesmo quero fazer. Mas a condição, ele tinha condição para isso. Olha, então é isso que eu estou falando com vocês. Olha que interessante. Ele mesmo tinha capacidade espiritual para fazê-lo, tá certo? Okay. Agora, olha o que acontece. Quando o espírito, ele não tem o crédito no mundo espiritual, quando ele não tem crédito, quando ele não faz jus ao auxílio do mundo espiritual, vou tirar a palavra crédito, mas quando ele não faz jus ao auxílio do mundo espiritual, o desencarne dele pode demorar, o desligamento dele pode demorar horas, dias ou meses. Olha que interessante. Mas está de acordo com a lei. Ele plantou, é isso que ele vai a gente está falando. Escuta só, é isso que a gente está falando. Se você... Porque o que a gente tem que separar é o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas diferentes. São situações diferentes. O que ele está falando é o seguinte. Quem que está falando? O que ele está falando é o seguinte. Para você desencarnar e você ter auxílio espiritual, você tem que fazer jus a tal. É a resposta dele. Para você nascer na Terra e ter todo o amparo, você também tem que fazer jus ao auxílio espiritual. E isso está lá no Evangelho de Jesus. Ok. Vicente, sabe que Jesus fala? Olha bem, a gente tem que falar e provar.
Jesus diz assim: aquele que muito recebeu, mais lhe será dado. Aquele que nada recebeu, ainda lhe será tirado. Gente, está claro, isso está lá. Se nós formos olhar isso numa visão humana, nós vamos falar disso. Peraí, Jesus está cometendo uma falta de caridade. Então, quem não tem nada, eu ainda vou tirar? Mas por quê? Mas por que aconteceu isso? Porque ele não plantou lá atrás, ele não fez a multiplicação do talento que recebeu. É isso Se você pegar só lá na frente, não ver o contexto, parece injusto. Sim. Mas o outro recebeu um talento e entregou. Então, o talento nosso é a vida. Nós recebemos. Você recebeu e eu recebi. Aí você dedica o seu tempo. Eu não. Então, o resultado do meu não, eu vou recebê-lo. Então, assim, eu peguei outros livros, até dentro desse assunto, aonde a pessoa ficou lá, né? Foi comida, entrou cobra, não sei o que mais, comendo rato e tal. Aí veio um outro ser, mas das trevas, para buscá-lo. E deu para ele, e ele se sentia sem roupas. Mas, não, isso aqui eu vou te dar uma capa, você vai ficar coberto com essa capa. Ou seja, mas tudo aquilo, aí depois mostra tudo que ele criou para chegar naquela condição. E tanto é que ele foi tendo oportunidades de mudar, e mudou o processo dele. E onde depois ele passou a trabalhar com o que é chamado homens que trabalham para a luz. Então, assim, eu acho que a gente está confundindo um pouco o plantio com uma organização geral divina que a gente ainda não tem entendimento total sobre ela. O que parece para a gente, às vezes, que o ser ficou abandonado à própria sorte, mas ele não ficou. Ele tem ele é assistido, vamos falar assim, à distância, mas ele precisa de passar por aquele processo para ele chegar no despertar dele. E até então, assim, essa leitura que eu estou tendo. Pegando um link aí no que você está falando, se a gente pensar que a morte é uma continuidade da vida, se ele viveu uma vida e se afinizou com espíritos que né, que não eram muito iluminados, vamos dizer assim, como é que ele vai desencarnar e de repente mudou a energia, de repente ele se afiniza? Acho que não teria muita lógica mesmo. Então, se a gente mudar essa palavra assim de crédito, débito, para simplesmente, né, como é que ele se afiniza, com que tipo de energia que ele está afinizado. Então, se ele desencarnou e de repente aí vem espíritos de luz e auxiliam, eu também entendo da mesma maneira que você falou aí, né, e concordo com o Vicente, porque até procurei aqui, realmente, absolutamente, ainda bem, de modo nenhum, de jeito algum, né, então, de jeito algum. Não, mas aquilo ali é outro assunto. Aquilo ali é outro assunto. Eu concordo com o que o Mauro falou, porque olha o que eu estou querendo dizer. Todo mundo, na hora que desencarna, eles têm uma proteção. Não tem uma... a minha opinião. Tem uma proteção. Claro, tem uma equipe. Porque no mundo espiritual é tudo planejado, nada é ao léu, como o Mauro falou. A equipe dele não tem que ele eu tive uma proteção, mas eu fui uma... Aí, quantas vezes a gente já leu nos livros que a pessoa teve aquele amparo na hora do desencarne, mas mesmo assim ele sai e vai se juntar àquelas pessoas que estão sintonizadas com ele, que às vezes são espíritos ignorantes. E aí o próprio espírito que está estudando ali fala, mas como é que vocês vão deixar ele ir? Vocês vieram aqui ajudá-lo para o desencarne, mas vocês vão deixar ele ir com essa turma? Aí o que a espiritualidade fala? É a sintonia dele. Ele vai ter que ficar com essa turma até ele entender que ali não é o lugar dele, que ele precisa melhorar para ficar em lugar melhor. A gente olha nos livros de André Luiz, os umbrais.
né? Que são criados pelas pessoas mesmo, que não existe um lugar físico, umbral. Ali tem sempre espíritos superiores olhando para ver quem que está preparado para sair dali. Em sintonia, né? Para sair. Então, no meu entender, eu acho que Deus não faz diferença para os seus filhos. Todos têm o mesmo amparo, mas tem aqueles que vão aceitar esse amparo e outros que, dentro da sua ignorância, ainda preferem, igual Públio Lentulus, ainda andar mais 1000 anos. Porque cada um está num nível energético diferente. Mas eu acredito que, ao desencarnar e ao reencarnar, todos têm equipe espiritual que está ali zelando por aquele momento. É a minha que eu creio. Olha, infelizmente, estão misturando um monte de coisa. Nós estamos misturando... Gente, escuta só. Nós precisamos de ter em mente o seguinte. André Luiz é um pesquisador, é um trabalhador, é um homem que viveu nas zonas purgatoriais, cometeu uma série de crimes na Terra, voltou para o mundo espiritual e ele foi atraído para as zonas purgatoriais, está lá no livro Nosso Lar, atraído. Ele não precisava de pegar, porque vamos tirar essa ideia de que alguém tem que ir lá no túmulo, arrancar ele de lá e levar para a zona purgatorial. Ele é atraído, isso é lei, gente. Isso está certo. Escuta só, amor e ódio. Eu não toco no ódio, eu não toco no amor. Agora, a pergunta é o seguinte... Então, aí que você está falando, Vicente, a obediência simplesmente à lei. Ele mesmo não teve uma equipe. Ele não fez jus a isso, sabe por quê? Então... Por causa do tipo de vida que ele escolheu levar na Terra. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, o seguinte. Nós precisamos de dizer o seguinte. Quando alguém pergunta assim, qual que é o seu estado civil? Casado. Mas eles não te perguntam se você já casou 1, 2, 10 vezes. É o seu estado civil. Agora, qual que é a pergunta de André Luiz para o Jerônimo? Todo mundo que morre tem amparo espiritual? Não. Essa é a resposta. Agora, quando a gente vai continuando a ler até lá no final do capítulo, até chegar em Dimas, que vai ser o primeiro assistido, nós vamos entender por que todo mundo não tem. Ele fala que eu acho que talvez a Estela e outros companheiros também estão pegando uma frase, isso é um perigo, gente. Porque senão o Jerônimo estaria contradizendo lá embaixo o que ele falou lá em cima. Primeiro ele responde que não. E aí depois ele dá um jeitinho e fala, não, tem um jeitinho aqui, isso é coisa de brasileiro. E eu não penso assim, não. Normalmente, os livros de André Luiz traz, eles estão ligados ao Evangelho, por incrível que pareça. Quase tudo que a espiritualidade fala e traz nos livros de André Luiz, eles têm ligação com as falas de Jesus. Tem um usuário aí que está também, um convidado, que está com a mão levantada. Deixa ele falar aí, para a gente poder... Fala aí, usuário. Ei, boa noite, pessoal. Tá joia? Boa noite. Obrigado aí pelo convite, né? Acalorado, mas é muito bom, tem que ser acalorado mesmo, né? Assim, o que eu percebi de todos falando, né? E eu acho que realmente tem que seguir o que está escrito no livro. A nossa opinião ela é interessante para a gente poder expressar como que a gente se sente, como a gente raciocina sobre o que está sendo lido, né? Sim. Mas me parece que, tipo assim, que a ideia geral é de que Deus não tem como agir sobre as almas desencarnadas ou que estão encarnando se não houver auxílio de espíritos. Então, o mesmo se daria com os animais, com as plantas, com os peixes, com o sistema solar, né? Tem a gravidade. Então, realmente existem as forças naturais que dispensam a participação direta dos espíritos nos processos. Eu entendi assim. Ô Paulo, quando ele fala da ação biogenética, ele está falando da vida natural
e da matéria. Então, ele diz o seguinte, trocando isso em miúdos, as células do nosso corpo, elas são alguns trilhões. E nós temos células que estão capacitadas a proceder dentro de um processo da lei, o desligamento e a ligação ao corpo físico. Olha que interessante. Isso é processo natural da lei. O problema é que nós temos uma visão de auxílio religiosa. Nós somos muito viciados ainda com alguns conceitos igrejeiros que nós trouxemos do nosso passado e que isso é muito difícil de tirar. Não é fácil. Eu estou falando porque eu também, às vezes, tem hora que eu estou estudando e eu tenho dificuldade para interpretar certas coisas. Então, assim, eu não tenho dúvidas nenhuma, porque quando a gente fala assim, mas a pessoa, o espírito que desencarnou e que não teve, vamos usar a palavra, em vez de auxílio, que não teve a proteção para o desencarne, ele vai ficar ao léu? Não é a palavra correta. Ele é atraído por uma questão de lei aos seus iguais. É isso que nós estamos aprendendo na doutrina espírita. Nós convivemos por questão de afinização. Os afins atraem seus afins. Então, quando eu desencarno, eu vou conviver com os meus afins. Porque não é uma questão de eu querer ou não querer. Isso é a lei. Agora, olha que interessante. Quando nós estamos na Terra, eu não preciso de religião nenhuma para eu poder entender o que é o bem, o que é o amor. Porque senão o índio que não tem religião, ele não amava. E ele ama do jeito dele. Os animais que convivem conosco, eles também têm um jeito deles de amar. E sem sequer abrir a boca para falar como nós falamos. Eles têm linguagem própria. Entendeu? Então, assim, agora, se você virar para mim e falar assim, todos os animais que desencarnam recebem proteção do mundo espiritual, aí, olha para você ver, a minha resposta, sim. Muda tudo. Mas por quê? Porque o animal está num processo completamente diferenciado dos nossos. Nós já temos a capacidade de entendimento. Eu comentei com a Estela aqui, se um índio matar, se um homem do mato matar, e se nós matarmos, a pena para o índio seria -1. A pena para o homem do mato que tem pouco conhecimento sobre a lei divina do não matarás, a pena dele vai ser 10. Mas para nós que temos todo o entendimento, a nossa pena seria 50 ou 100. Por quê, gente? Porque aquele que conhece, a responsabilidade dele é maior. E o Emmanuel, ele é claro quando ele diz, ele fala o quê? Antes eu pecava menos porque eu sabia menos, hoje eu peco mais, ou seja, eu cometo mais falta porque eu conheço mais. Então, o fato de só conhecer a lei não quer dizer que você vai viver o que é correto. Agora, o que está escrito aqui é isso. Agora, olha bem, agora vamos mudar para um outro assunto aí. Eu desencarnei, tá certo? Eu não fiz jus ao auxílio do mundo espiritual, à proteção do mundo espiritual. Mas isso não quer dizer que alguém que me ama está do meu lado para me acompanhar, mas não me tirar do processo, porque ninguém tem direito de aviltar a lei e tirar qualquer pessoa das zonas purgatoriais ou das zonas que ele se colocou por vontade própria. Não pode. Isso não pode. Porque seria... Mas ninguém está falando isso não, Vicente. Não, gente, eu só estou complementando. Porque não, o que é falado que Deus ama da mesma forma o verme quanto ao espírito puro. Mas, Sandra, o amor de Deus é diferente do nosso entendimento de amor. O nosso amor ainda é uma paixão, é um apego, é posse. Nós ainda não amamos verdadeiramente. Nós estamos aprendendo ainda a amar. A gente não pode nem comparar o amor de Deus, porque a gente sequer... Não, eu disse que Deus ama da mesma forma todos os seus filhos, desde o verme até o espírito puro. Bom, Deus ama da mesma forma. Ó,
eu prefiro o seguinte, vocês me perdoam, às vezes eu posso ser até interpretado como chato, mas a minha intenção é que vocês não cheguem lá na frente para daqui a 10 anos ou 20 anos vocês virarem e falar assim, é engraçado, não é desse jeito. É porque uma coisa é o que eu acho. Eu não acho nada. Eu estudo, eu leio. E se eu estiver interpretando errado, eu venho aqui com certo. Mas isso aqui eu já tinha, inclusive é um assunto que eu mesmo já tinha em mente que toda reencarnação era feita por projeto reencarnatório no mundo espiritual. E no estudo que eu fiz, ele está falando que não é. Que tem as chamadas reencarnações compulsórias, que muitos... Você vai ler para nós, Ana? Não, é só porque eu peguei aqui o livro dos Espíritos. Beleza. E tem duas coisas aqui que, enquanto vocês estavam falando, isso me veio à cabeça. Tem um momento que eles falam sobre o anjo da guarda, que ele pergunta, pode dar-se o espírito protetor, abandone o seu protegido, por esse se lhe mostrar rebelde aos conselhos? E aí ele fala, afasta-se, quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tampa os ouvidos, o protetor volta desde que esse o chame. E aí, mais para frente, ele fala que com esse afastamento do espírito protetor, dependendo da inclinação do protegido, pode acontecer, sim, desse se entregar para espíritos menos esclarecidos. Mas não é que o espírito protetor permite que isso aconteça, né? A gente se enverga para isso. E mais atrás, quando ele fala da morte, tanto é que não tem o auxílio, que tem uma parte que fala, em alguns casos, né, da separação da alma e do corpo, que eles falam que quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. Perfeitamente, é isso mesmo. Aí ele depois fala que... Cadê? A Ana ficou muda. A Ana ficou muda aí. Ô, gente, ó, o negócio é o seguinte. Eu não vou... Deixa o assunto, deixa o estudo tocar. Por quê? Porque lá na frente tem uma série de outras informações importantes e que eu acho que ao longo do estudo a gente vai entender melhor esse processo. Beleza? Eu acho que vai ser melhor, porque... Não, é isso mesmo. Mas é porque é o seguinte, quando a gente chega num determinado estudo e que nós começamos a ter a ideia, às vezes, ou contrária ou diferenciada do que está ali, então a gente precisa pesquisar mais. E esse assunto não é só nesse livro Obreiros que ele fala, não. No livro Entre o Céu e a Terra, no último livro que nós estudamos também, ele fala sobre o assunto. Eu até citei o caso do Júlio, né? E que eu penso assim, eu penso que se tiver uma dúvida, então vamos estudar mais, vamos pesquisar mais, porque é um assunto interessante, porque a questão é só essa. Todos têm o auxílio? Vamos deixar claro, todos têm o auxílio? A resposta dele é que não. Nem para reencarnar, nem para desencarnar. Agora, ele vem lá embaixo esmiuçando esse assunto, tá certo? E ele colocou uma frase lá, que essa frase deixou dúbia interpretação. Mas a resposta dele inicial é que não. É em absoluto. Mas, Vicente, é interessante esse debate, porque ele desperta o aprofundamento no assunto, né? Se não tiver o debate, a gente acaba não
aprofundando mais. Você passa batido com a interpretação que a pessoa teve naquele momento, entendeu? Ô, Mauro, tem um livro de André Luiz, eu não lembro aqui qual que é, onde tinha uma mulher que ela ia para uma boate e ela tinha alguns inimigos no plano espiritual. E eles precisavam de fazer alguma coisa de mal para ela. E ela vendia o corpo. E ela engravidou. Quando ela engravidou, sabe o que eles fizeram? Eles criaram uma proteção para o feto, e isso eu estou falando de espíritos inferiores, mas com genialidade e conhecimento de energia. Eles fizeram uma proteção para o feto para ela não conseguir abortar. E eles não fizeram isso a bem do espírito que estava reencarnando, não. Eles queriam cobrar dela uma dívida e foi um meio deles cobrarem dela. Ela ia ter que ter aquele filho ia ter que nascer, ela ia ter que assumir aquilo. Era uma forma de fazer ela sofrer, porque ela trabalhava com o corpo. Isso está lá no livro de André Luiz. Eu não lembro qual o nome do livro, não, mas está lá. Só que acho que se foi, né? Na verdade, já são 7h03, né? Então, eu acho que já dá até para fechar o estudo. A G vai continuar na semana que vem, né, G? Mas eu acho que a gente devia pensar que a nossa vibração não vai mudar só porque a gente desencarnou, né? Então, pensando mesmo que a morte é uma continuidade da vida. Então, pensando por esse lado, a gente vai se afinizar, né, com espíritos de acordo com o que a gente levou, assim, né, a nossa bagagem, né, o que a gente está levando, né? Eu entendo dessa maneira. Mas, então, alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente finalizar, G? Mauro? Para mim, está tranquilo. Vicente? Quer falar mais alguma coisa, G? Não, agora vamos deixar para continuar na próxima semana, né? Então, você faz a prece final para a gente? Faço sim. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos tanto ensinamento e temos certeza que tudo que foi dito aqui nessa noite vai servir de reflexão para nós durante um bom tempo. E só temos gratidão, porque cada vez que estudamos, temos a condição de ser um pouquinho melhor, porque estamos aprendendo mais. Agradecemos toda essa luz que aqui esteve conosco e que tenhamos todos o amor dentro do coração para entender todos esses ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e livra-nos de todo mal, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Obrigada, gente. Nada. Até a próxima semana.